Olá a todos, continuando aqui com as alachot de Birkat Hamazon, a gente chega agora na alachá Gimel. Fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch, En leasir hamapá ve'alechem ad lachar Birkat Hamazon. Não se deve tirar a toalha da mesa e o pão que se encontra na mesa, ou a halá de Shabbat, ou o pão sobre o qual se fez a brachá de Amotzi, antes do Birkat Hamazon. É necessário que durante o momento em que as pessoas estão fazendo Birkat Hamazon na mesa, que o pão esteja lá, que o pão que foi comido durante a Seudá, o que sobrou, obviamente, que ele esteja na mesa durante o Birkat Hamazon. E para isso temos alguns motivos, como trazido aqui no Kitzur Shulchan Aruch. O primeiro motivo que ele traz, Learot que shefamet Hashem itbarach shemo lechol u leotir, que Moshe amar Elishar mesherto, que ko amar Hashem achol veoter. O primeiro motivo, fala para a gente, o Kitzur Shulchan Aruch, é para demonstrar que tem brachá na casa. Que Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu deu para a gente comida em grande quantidade. Muitas vezes a pessoa não tem o que comer. Alguém que não tem suficiente, ele tem uma refeição pequena para fazer, ele come tudo que ele tem. Tudo que tiver na frente dele, ele vai comer. Ele vai fazer brachá achroná porque ele comeu o suficiente, mas às vezes ele pode estar fazendo essa brachá achroná, o Birkat Hamazon, ainda com um pouco de fome, ainda com a barriga meio cheia. Então, quando a gente deixa o pão que sobrou durante a Seudá na mesa e faz o Birkat Hamazon com esse pão na nossa frente, a gente está reconhecendo e demonstrando e agradecendo a Kadosh Baruch Hu pela brachá que ele deu para a gente. Pelo fato de que a gente tem comida para poder comer, se satisfazer, às vezes ter convidados e mesmo assim sobrar. Então a gente deixa um pão na mesa ainda, em sinal de que tem muita brachá na casa. Outro motivo traz que o Shulchan Aruch, Viod mishum da brachá ina shora al davar rik, ela ksheyesh sham esse davar, que Moshe amar Elisha leshet vadia, ma yesh lach babait. Outro motivo traz que o Shulchan Aruch, que a brachá, para que a brachá venha para o mundo, para que a Kadosh Baruch Hu traga uma brachá no mundo, precisa que já tenha alguma coisa. Ou seja, a função da brachá, assim o Shachar me explica de forma geral o conceito da brachá. A brachá é acrescentar, é crescer algo que já existe. Então, se não tem nada na mesa, não tem sobre o que ter brachá. Mas se tiver um pedacinho pequeno de comida, a brachá pode estar sobre aquele pedacinho pequeno de comida. A ponto de, por exemplo, às vezes a pessoa pode comer uma quantidade pequena de comida e já está satisfeito. Assim a gente encontra com Elisha e a esposa de Ovadia. A esposa de Ovadia era um dos Neviim, e ele viveu na época do rei Ahav, e na época do rei Ahav era um dos reis Reshaim de Am Yisrael. Esse rei Ahav, ele quis matar todos os Neviim, todos os profetas. E esse Ovadia escondeu 50 profetas em uma caverna, 50 profetas em outra, e ele acabou tendo que fugir, ele mesmo teve que fugir, e a esposa de Ovadia, ela tinha 2 filhos, e ela acabou entrando em dívidas, e ela não sabia o que fazer, e ela encontrou um dia Elisha. Elisha era o Navi da época, era o profeta da época, aluno de Eliyahu Navi, e ela fala para Elisha, olha, eu sou esposa de Ovadia, você sabe o que ele fez pelos profetas, que ele protegeu eles, guardou, escondeu eles, deu comida para todos eles, e agora eu estou numa situação difícil, eu não tenho comida, eu não tenho do que sustentar meus filhos, o que eu faço? E Elisha fala para ela, olha, me diz o que você tem em casa, me fala alguma coisinha, qualquer coisinha que você tenha em casa, a gente vai resolver o problema. Ou seja, Elisha, ele podia ter dado uma brachá, olha, que você tenha muita brachá na sua casa, que nunca te falte comida. Mas ele não fez isso, ele perguntou o que ela tem, que coisinha pequena ela tem, que a partir disso a brachá vai poder recair sobre ela. Então aqui também, para que a brachá seja funcional, para que a brachá consiga funcionar, precisa ter alguma coisa. Então na brachá do Birkat Hamazon, que a gente agradece a Kadosh Baruch Hu e pede que a Parnassá sempre venha, Birkat Hamazon é conhecido como uma das gulot para Parnassá, para que a pessoa tenha gulá para Parnassá, fazer o Birkat Hamazon da melhor forma possível é uma forte gulá. Então aqui também, você deixa um pouquinho de comida, para que a brachá e a gulá de Birkat Hamazon tenha sobre o que acontecer. Caso a pessoa tenha tirado o pão, o ideal é que traga ele de volta. A única coisa que não se pode fazer, que os posquim trazem, é que se sobrou um pouco de pão, você não pode trazer um pão inteiro, mais um pão só para o Birkat Hamazon, porque assim muitas pessoas que seguiam idolatrias costumavam fazer, mas se a pessoa tirou o pão, o ideal é que realmente traga ele de volta, pelo menos uns pedacinhos ou um pão inteiro, para poder fazer o Birkat Hamazon.
Outro motivo que o Mishnah Berurah traz também, que quando sobra comida, você guarda tudo na geladeira, você leva tudo para a mesa, isso demonstra que se aparecer um pobre agora que quiser comer, você não tem o que servir, você guardou tudo já. Então deixar a comida na mesa demonstra que se alguém aparecer com necessidade para precisar comer, a comida já está pronta para a pessoa servir. Você já comeu, já fez sua seudá, mas qualquer outra pessoa que precise, você está lá disposto a servir. הלכה ד' נוהגים להסיר את הסכינים מעל השולחן קודם ברכת המזון או לכסותם. Se costuma cobrir as facas que estão na mesa antes do Birkat Hamazon, certo? Cobrir as facas ou tirar elas da mesa. Por quê? Que a shulchan dome la mizbeach. O shulchan, a mesa da pessoa, hoje em dia, onde a pessoa senta, come e recebe visitas e faz récida através da comida que ele tem, do dinheiro que ele tem, é considerado como se fosse o Mizbeach, como se fosse o altar. O Mizbeach, Neymar, com relação ao altar que tinha no Beit HaMikdash, escrito Lotanif Alem Barzel. Na construção do Mizbeach, era proibido usar metal. Não se usava metal na construção do Mizbeach, pelo seguinte motivo, Lefish barzel mekatzer yamav shel adam, veMizbeach ma'arich yadav shel adam. Vedin she'unafa mekatzer ala ma'arich. A função do metal, geralmente na produção de armas, na produção de espadas, etc., é diminuir a vida da pessoa, ela causa a morte. Já a função do Mizbeach é prolongar a vida da pessoa. Então, na construção do Mizbeach não se usava metal, porque o metal representa a diminuição, o encurtamento da vida da pessoa, a morte, e o Mizbeach, pelo contrário, é prolongar a vida da pessoa. Por isso, no Mizbeach não se usava nada de metal. Então, assim, na mesa da pessoa, assim também a mesa da pessoa, ela prolonga a vida daquele que se senta lá, no momento em que ele que ele recebe visitas na casa dele, que quando tem algumas pessoas sentadas juntas, comendo, quando tem visitas na casa, quando a pessoa está fazendo chesed contra as pessoas, a Shekhinah, a Kadosh Baruch Hu também se encontra lá e isso perdoa os pecados da pessoa. Por isso, se tira as facas representam aqui as coisas feitas de metal, que vem matar, que vem destruir, que vem diminuir a vida da pessoa, se tira elas da mesa na hora do Birkat Hamazon. ונהגו בהרבה מקומות שלא לכסותם בשבת ויום טוב, כי בחול מכסים אותם מפני שהם כוחו של עשיו, ובשבת ויום טוב אין צטן ואין פגרה, מנהגם של ישראל תוראי. Traz aqui que outro costume. Ele traz aqui um costume de que tem gente que só durante a semana tira ou cobre as facas, mas não no Shabat e no Yom Tov, porque durante a semana a força de Esav, o irmão de Jacob, ela é mais forte, então Esav é aquele que ele vai viver de acordo com a guerra, de acordo com a força, então a força de Esav é mais forte durante a semana, se tira as facas, Shabat e Yom Tov, não, Shabat e Yom Tov a gente está mais protegido, a Kadosh Baruch Hu, ele protege mais Bnei Israel. Então não tem tanto risco. Ele traz aqui que esse é um costume, e tem uma frase famosa que diz: Minhagam shel Israel Torai. Então, minhag, uma coisa que virou costume dentro de Am Israel, ele se torna Torá. Ele tem uma fonte, ele tem um motivo, então também é válido, mesmo que não tire a Shabbat Yom Tov, tem um bom motivo. Halakha, hey, afilo lo achal rak kazait pat, tzarech levarech birkat hamazon. Mesmo que a pessoa tenha comido somente um kazait de pão. Kazait é mais ou menos o volume de 27 gramas. As medidas da Torá, as medidas de comidas, elas são calculadas em volume. Kazait é o volume de uma azeitona. Agora, a azeitona, tem azeitonas grandes, tem azeitonas maiores, menores, pode ser que antigamente as azeitonas eram um pouquinho diferentes, então os poskim tratam exatamente qual é o volume dessa azeitona que tinha de antigamente, e para facilitar, porque calcular o volume é mais complicado, a gente tende a calcular as coisas de acordo com o peso. Então, o volume de um kazait dá mais ou menos em torno de 27 gramas, mas se a gente quiser calcular pelo volume realmente da coisa, seria mais ou menos o tamanho de uma caixinha de fósforo. A pessoa comeu um pedaço de pão desse tamanho, ele já tem que fazer Birkat Hamazon, mesmo que ele não esteja completamente satisfeito. Esse é o mínimo a ser comido que já obriga a pessoa a fazer Birkat Hamazon.